Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Surpresa! De La Cruz vira alvo do Nacional e Flamengo aguarda a proposta do futebol uruguaio. Defesa vira problema. Flamengo sofre 7 gols nos últimos 4 jogos e liga alerta. Felipe Luiz repensa sua saída do Flamengo e pressão pode atrapalhar os planos do BAP para essa renovação. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Vamos começar o nosso programa de hoje com uma boa notícia. O Bruno Henrique realizou exames nesta quinta-feira após sentir dores na posterior da coxa esquerda na derrota do Flamengo para o Fluminense. O exame inicial não apontou nenhuma lesão na posterior da coxa esquerda do atacante. Existe a possibilidade dele passar por novos exames, incluindo aí uma ressonância magnética. O Bruno Henrique foi substituído aos 33 minutos do segundo tempo, quando começou a sentir dores e pediu para sair. No banco de reservas, apareceu muito apreensivo com um incômodo na coxa. O elenco se reapresentou na tarde dessa quinta-feira no Ninho do Urubu e também fez aquele treino normal, né? Quem foi titular fez aquele regenerativo e quem não foi normalmente para o campo, bater bola e treinar ali com o Felipe Luiz. O diagnóstico do Bruno Henrique é de apenas fadiga muscular. Hoje o Flamengo treina de novo aqui no Ninho do Urubu para enfrentar o Bragantino nesse sábado. E aí sim, o departamento médico do clube vai ter uma certeza se o Bruno Henrique joga ou não. Nessa partida, o Felipe Luiz não vai poder contar com o Pulgar e nem com o Saul, que estavam pendurados e levaram o terceiro amarelo e por isso estão automaticamente suspensos. O Bruno Henrique, sem a lesão, será avaliado nos próximos dias para entender as condições de jogo, mas tudo indica que ele não deve ser problema para as próximas partidas. Na próxima rodada do Brasileirão, o Flamengo enfrenta o Bragantino no sábado aqui no Maracanã, às 21h30, horário de Brasília. Depois pega o Atlético Mineiro na terça-feira em Belo Horizonte, antes da viagem para a final da Libertadores no dia 29, contra o Palmeiras em Lima, no Peru. A derrota para o Fluminense expõe aí um problema nessa reta final da temporada do Flamengo, porque o time deixou para trás aquela soberania defensiva, né? E sofreu 7 gols nos últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro. E agora o Cruzeiro tem a melhor defesa da competição, com 22 gols sofridos contra 23 do Flamengo. O cenário defensivo mudou há um mês, né, quando o Léo Ortiz sofreu aquele estiramento no tornozelo direito na vitória do Mengão por 3-2 em cima do Palmeiras. O zagueiro foi ausência nas 2 partidas seguintes no jogo de ida contra o Racing e contra o Fortaleza, né, e voltou a ser titular os 90 minutos no jogo de volta contra o Racing, para garantir a classificação para a final da Copa Libertadores lá na Argentina. O zagueirão, no entanto, jogou no sacrifício, né? E por isso, em seguida, retomou seu tratamento da lesão de forma cautelosa, visando a final da Libertadores. O Léo Ortiz ainda não jogou desde então, sendo ausência nos últimos 5 jogos. A expectativa é que tenha minutos antes da decisão contra o Palmeiras. Sem o Ortiz, o Felipe Luiz usou o Danilo e o Léo Pereira como dupla de zaga. Foram titulares em 5 dos 7 jogos sem o camisa 3 e sofreram 5 gols, 1 do Fortaleza, 2 do Santos e 2 do São Paulo. Com a convocação do Ancelotti, o Danilo se tornou ausência e o Flamengo passou a ter apenas o Léo Pereira como zagueiro experiente. As outras 2 opções eram João Vitor e Iago, ambos jovens da base e que tiveram poucos minutos no profissional ao longo dessa temporada. Contra o Sport Recife, primeiro jogo sem o Ortiz e Danilo, o Felipe Luiz escolheu o João Vitor para jogar do lado do Léo Pereira. O jovem, infelizmente, não teve uma boa atuação, teve a continuidade colocada em xeque, mas recebeu uma nova chance do treinador na partida contra o Fluminense. Um dos motivos para a sequência do João Vitor foi a logística, do Danilo para voltar de Paris,
onde o Brasil enfrentou a Tunísia e o zagueiro jogou por 45 minutos. Ele pousou aqui no Rio de Janeiro às 18h20, horário de Brasília, e seguiu direto para o Maracanã. Chegou no estádio 1 hora depois, um pouco antes da delegação rubro-negra. A avaliação, no entanto, foi que o mais prudente seria colocá-lo no banco, já que tinha atuado menos de 24 horas antes. A decisão que levou em conta a cautela para a sequência até a final da Libertadores. A má atuação do João Vitor no primeiro tempo e os erros nos gols fez com que o jovem fosse substituído no intervalo. E o Danilo voltou a jogar 24 horas depois da atuação dele pela seleção brasileira. O Flamengo perdeu para o Brasília por 85-83 na noite dessa quinta-feira aqui no Maracanãzinho, pela 11ª rodada do Novo Basquete Brasil, NBB. Mesmo com a primeira derrota na competição, o Orgulho da Nação continua no topo da tabela de classificação com 10 vitórias e apenas uma derrota. O Orgulho da Nação volta à quadra amanhã para enfrentar o Rio Claro às 17 horas no horário de Brasília, no Maracanãzinho, pela 12ª rodada do NBB. Os ingressos já estão disponíveis no site ingressos.flamengo.com.br. Os destaques do Flamengo foram Cummings, com 19 pontos, Gui Deodato, com 18 pontos, Negrete, com 13 pontos e Alexei Borges, com 9 pontos e 11 assistências. Na derrota desse sábado, o Felipe Luiz foi bastante criticado pela escolha do time, principalmente por ter colocado o jovem zagueiro de 17 anos, João Vitor, em campo num jogo tão grande assim, que falhou contra o Sport e novamente falhou contra o Fluminense. E por isso não deve mais jogar esse ano para ser preservado e também porque o Felipe Luiz tem a volta do Danilo e possivelmente a do Léo Ortiz também. O João Vitor deve retornar ao sub-20 para essa reta final, né? Mas o Felipe Luiz continua a contar com ele para a próxima temporada. O Flamengo pagou 3 milhões de reais para comprar os direitos econômicos do passe do Carlinhos, junto ao Nova Iguaçu, em 2024. Na época, o atacante havia se destacado no Campeonato Carioca e foi um pedido do então técnico Tite, mas o centroavante não conseguiu se firmar no time e acabou sendo emprestado para o Vitória da Bahia, onde está até hoje. No entanto, na equipe baiana, ele é reserva. O seu desempenho também não tem sido dos melhores. Foram apenas 4 gols em 27 jogos no clube baiano até o momento, que não manifestou o seu desejo de comprar o jogador em definitivo. Assim, para 2026, o futuro do Carlinhos é incerto, visto que o Flamengo não tem a menor intenção de utilizá-lo na temporada 2026. Nesse cenário, o seu agente tem levado o seu nome a algumas equipes do exterior, sendo uma delas o Atlas, um dos principais times do México. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, dia 20, pelo portal RTI Esportes. Segundo a fonte, inclusive, o nome do jogador agradou muito a diretoria da equipe mexicana, que já aprovou a sua chegada. Agora, a possibilidade de avançar pela contratação do atacante junto ao mais querido está sendo muito bem avaliada. Tudo deve depender dos valores em torno do negócio, né? O Carlinhos, segundo o site Transfer Market, está avaliado em 1,5 milhão de euros, 9,2 milhões de reais na cotação atual, o que pode render uma boa margem de lucro aos cofres do Mengão. Pelo Flamengo, o Carlinhos, que tem contrato até dezembro de 2026, disputou 20 partidas, fez 5 gols e chegou a marcar um hat-trick com o manto sagrado. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado! Um dos principais assuntos nos bastidores do Flamengo nessa reta final de temporada é sobre o futuro do técnico Felipe Luiz, porque existe uma expectativa para que ele renove o seu contrato com a equipe no final dessa temporada. O próprio presidente Luiz Eduardo Batista tem como um dos seus focos a possibilidade de estender o vínculo contratual do comandante. Mas uma atualização foi exposta nos bastidores da Gávea e preocupou.
De acordo com informações do portal Bola Vive Brasil, o Filipe Luís e o seu staff não estariam totalmente certos de acertar uma permanência e estender o seu acordo com o Flamengo. Essa reação da comissão técnica é devido à pressão exagerada da torcida pelos resultados nessa reta final de temporada, o que vem deixando dúvidas na permanência deles no comando do Flamengo. Inclusive, na sua última coletiva, o Filipe Luís se irritou demais com uma pergunta de um jornalista que lhe foi feita em relação à sua passividade ali no comando do time no campo, à beira do gramado. E ele disse que isso aí é característica dele e que se o Flamengo quisesse um treinador para dar espetáculo na beira do campo, como foi o caso do Zubeldia do Fluminense, que era melhor o clube procurar outro técnico, e essa resposta preocupou membros da diretoria do Mengão. Inclusive, o portal revelou que o Filipe Luís já teria até sinalizado para o José Boto que ele já poderia estar pensando em nomes para substituí-lo, caso ele decida mesmo não permanecer na Gávea, pelo que vem acontecendo. O técnico vem sendo muito cobrado e muito pressionado nessa reta final de temporada nas derrotas ou tropeços do Flamengo. Até em algumas vitórias com atuações abaixo da equipe, ele vira alvo de críticas também. O Flamengo vê mais um clube na disputa pela contratação do Nico de la Cruz, que apesar de nunca ter conseguido atingir o nível esperado aqui no Flamengo, segue bastante prestigiado no mercado da bola, especialmente lá no exterior. Não é novidade para ninguém que o River Plate sonha muito com o retorno do jogador, que é muito bem avaliado pela comissão técnica do Marcelo Gallardo. Entretanto, agora, além do time argentino, outra equipe aparece nessa corrida. Segundo o portal Gazeta do Urubu, trata-se do Nacional. A fonte conta que o time uruguaio colocou o jogador na sua lista de prioridades para a próxima temporada 2026. O Nacional já está garantido na próxima edição da Copa Libertadores e agora começa a mapear o mercado da bola em busca de grandes jogadores para reforçar o seu elenco. Ainda de acordo com a publicação, a diretoria do Nacional acompanha a situação física do Nico de la Cruz já há alguns meses. Essa questão também influenciou para que o jogador não conseguisse emendar aí uma grande sequência aqui no Flamengo. Caso o interesse pelo De la Cruz se concretize em transferência, será o segundo time uruguaio na carreira do meio-campista. Revelado pelo Liverpool Montevidéu, o jogador somou 36 jogos pelo time principal da equipe, marcando 8 gols. Nos últimos dias, se falou até mesmo numa eventual troca entre o River Plate e o Flamengo. Para facilitar a chegada do De la Cruz, o time argentino poderia envolver o atacante Colídio, o centroavante Facundo Colídio, que já foi alvo do rubro-negro em outras oportunidades. Entretanto, até o momento, tudo não passa de possibilidades e especulações. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada no vídeo, porque isso aí é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço, bora ser feliz, pra cima deles, Mengão!